Só fui descobrir 2 anos depois de ter o meu primeiro filho. Não sabia sequer da existência da possibilidade. Uma amiga me falou e eu fiquei bem impressionada pela fala dela. Resolvi tentar e foi amor à primeira vista. Salve, manas, tudo bom? Para o primeiro vídeo aqui de estreia do canal, tirando o de apresentação, eu queria falar primeiramente sobre um assunto que sempre me instigou muito e que eu sempre gostei muito de falar desde a época da adolescência, porque sempre foi um tabu muito grande, que é sobre masturbação feminina. A masturbação feminina, desde que eu me lembro, assim, quando entrei na puberdade, nunca foi um assunto muito conversado. Na verdade, a masturbação no geral eu acho que é um tabu ainda. Para os homens, muito, muito menos, porque a gente sente que os homens são muito mais encorajados a fazer isso, enquanto para nós mulheres é um tabu gigantesco. A gente não fala sobre isso com as nossas amigas, a gente não fala sobre isso com as nossas mães, com as nossas irmãs. Existe uma certa vergonha mesmo de se falar sobre masturbação feminina, uma coisa meio como se fosse uma coisa errada, sabe? Uma vergonha profunda de tipo chegar e falar assim: eu me masturbo, sério. Aí você começa, né, esse diálogo de tipo, eu queria contar que eu me masturbo, eu também. Aí você descobre que todo mundo também se masturba. E aquela coisa. Aí, tipo, todo mundo deixava no anonimato, naquela coisa de fingir que ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que estava acontecendo, quando no fundo tava todo mundo fazendo também. Então, eu acho meio estúpido essa ideia de que a masturbação feminina tem que ficar na escuridão. A gente precisa falar de masturbação feminina. É uma forma da gente descobrir o nosso próprio corpo, da gente descobrir os nossos próprios prazeres, as nossas vontades. E é super natural, a gente tem que colocar isso na cabeça. É natural, gente, é uma forma de se colocar no mundo, é uma forma de formar sua personalidade. A sexualidade tá aí pra isso, sabe? A gente tem mecanismo de sentir prazer e a gente não tá fazendo nada de errado pros outros. Então, por que não fazer? Pra fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisazinha um pouco antes e eu anotei aqui, deixa eu pegar. Eu anoto as coisas em caderno porque eu gosto, porque eu sou meio analógica. Não sei se importa pra você, mas se não importar, fica aqui a informação. Eu também sou jornalista, tenho tipo aquela ideia, sabe, lúdica de fazer matérias à mão, de pegar cadernos e de anotar entrevistas, enfim, foda-se, ninguém liga pra isso, mesmo quem é a Gisele na fila do pão. Pra fazer esse vídeo eu fiz uma pesquisazinha e eu encontrei uma pesquisa que foi lançada pela Faculdade de Medicina da USP, que ela foi realizada pelo Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas da USP, pelo Prosex, que é um órgão que trabalha em cima e faz pesquisas sobre sexualidade do brasileiro. E essa pesquisa em especial foi coordenada pela psiquiatra Carmita Abdo. E essa pesquisa contou com 3.000 entrevistados de ambos os sexos, de pessoas entre 18 e 70 anos. Desses dados, uma coisa que saltou muito, que foi muito interessante de abordar, foi que 40% das mulheres disseram nessa pesquisa que não se masturbam. 40%. Isso é metade, pelo menos nessa pesquisa, dessas 3.000 pessoas, das mulheres que foram entrevistadas, 40% delas disseram que não se masturbam. Isso é um número muito grande. Pelo menos dizem que não. Que também existe um segundo tabu aí, que é admitir a masturbação. E tem uma faixa etária muito grande aí a ser considerada, se você para pensar. Então, essas tendências comportamentais podem mudar de uma faixa etária para outra. Mas um dado que, tipo, saltou muito mais aos olhos do que só esses 40% de mulheres que disseram que não se masturbam foi que 19,5% dessas mulheres disseram que nunca, nem sequer tentaram se masturbar na vida. Nunca. 20% praticamente das mulheres que foram entrevistadas, ou seja, 1/4 das mulheres que foram entrevistadas nunca tentaram se masturbar. Cara, isso é muito absurdo. Se você for comparar com os homens, é ridículo. Quando a gente é adolescente, os homens fazem piada disso, né? Tipo, porque, sei lá, não posso ver um buraco que eu quero enfiar o pipi lá dentro. Cara, sempre foi assim. E isso também foi comprovado nessa pesquisa. Porque, na comparativa, 17,3% dos homens não se masturbam. Ou seja, 40% contra 17,3%, né? É um número tanto quanto desproporcional, e a questão é entender por que isso acontece. Não acho que seja uma questão meramente biológica, sabe? Porque as mulheres também têm tesão, as mulheres também têm vontade de transar, as mulheres também têm seu próprio prazer, e não é só apenas uma questão biológica. Se você vier com essa explicação pra mim, mano, desculpa, não é. A gente também tem as mesmas vontades que os homens.
Ponto. Não, isso daí não existe, cara. Existe também uma construção social enorme de controle da sexualidade feminina que sempre aconteceu. Teve até quando eu tava fazendo essa pesquisa pra fazer esse vídeo, me surgiu uma história que eu achei absurda, de ridícula. De como mostra, realmente como mostra como a sexualidade feminina sempre foi tratada como um tabu, como ela nunca foi tratada como algo pras mulheres, mas sim algo extremamente controlado e às vezes de forma até médica, sabe? Como tratamento médico. Quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu li a história dos vibradores. Os vibradores mesmo, aqueles que são feitos pra as mulheres gozarem se masturbando. Cara, eles não foram criados pra dar prazer pras mulheres num primeiro momento. Eles foram criados por médicos pra tratar a histeria. Aquilo era um tratamento pra tratar a mulher que supostamente estava louca. Meu, isso é absurdo, até é invasivo pra caramba se for parar pra pensar que um tratamento médico vai te molestar pra te tratar de uma coisa que não necessariamente existe, né? Então aí a gente já começa a perceber alguns rabiscos de como a sexualidade feminina é tratada dentro da sociedade. Pra fazer esse vídeo também, eu entrei em 2 grupos feministas de ginecologia que eu participo. Eles são fechados e eu não vou falar o nome de ninguém aqui, mas eu fui até esses grupos e eu fiz um post pra perguntar pras manas o que elas tinham a falar sobre masturbação. Se elas praticavam, quando elas começaram, se em algum momento da vida elas foram reprimidas por conta disso. E eu tive respostas muito interessantes. Foram respostas, assim, de 2 extremos, de mulheres que aceitam muito bem a própria sexualidade e mulheres que nunca nem tentaram. Então, cara, é um negócio muito absurdo se for pra pensar. E eu só vou ler alguns trechos de alguns comentários pra vocês sentirem um pouco como que foram as respostas. E tentar comparar. E pensar mesmo. Tipo, o exercício que eu quero propor aqui é tentar comparar como que é essa situação dentro das mulheres e como que vocês enxergam a situação dentro pros homens. Se você for homem e estiver assistindo isso, cara, comenta aqui se você se identificou ou se você não se identificou nada, se pra você foi o extremo oposto, porque pelo menos das minhas experiências com os meus amigos, com os meus uns homens que são mais próximos de mim, sempre foi o oposto. Eu sempre fui, tipo, uma das únicas meninas que falava sobre esse assunto com eles, enquanto que eles estavam sempre fazendo piada, como eles estavam sempre brincando, falando alguma coisa engraçadinha sobre o assunto. E com as mulheres, eu, pelo menos na minha adolescência, eu sentia muita falta, porque eu não tinha muito com quem falar sobre isso. E isso acaba fazendo um pouco de falta nesse seu processo de amadurecimento sexual. Porque é bom ter com quem conversar, é bom ter com quem compartilhar experiências. Principalmente nessa fase que você ainda tá amadurecendo as suas próprias ideias, seus próprios ideais. Então, é isso. Eu vou ler aqui alguns comentários pra vocês. Talvez tenham muitas mulheres que se identifiquem com alguns desses comentários que tem aqui. Eu comecei a me masturbar com 12 anos. Eu me esfregava nas coisas, sentia prazer e por final o orgasmo, mas até então não sabia que isso era se masturbar. Depois fui me ligando no que era e passei a achar errado. Jurava pra mim mesma que aquilo era pecado e que eu devia parar de fazer, mas na real, desde então, eu nunca consegui parar. Eu acho muito bom e só assim que tenho orgasmos, na verdade. O que também é um outro problema. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, de como é difícil às vezes a gente atingir um orgasmo tendo um parceiro sexual, é um dos assuntos que eu quero falar aqui mais pra frente, mas se vocês quiserem, já aproveita, deixa um likezinho, né? Já tô começando aqui, podia estar rolando, podia estar matando, eu tô pedindo aquele velho beabá de sempre, que é se inscrever, acionar o sininho, deixar o like, compartilhar com as manas, se você se identificou com o assunto. É legal a gente compartilhar isso nos grupos de mulheres, no grupo de amigas, de feminismo ou de não feminismo, mas se você se identificou com esses assuntos, com os relatos que eu tô contando aqui, cara, vamos compartilhar, vamos deixar conhecimento chegar pra geral e vamos que vamos. E deixa um comentário aqui também falando se tu gostou, se não gostou, se tu quer que eu fale mais sobre isso ou não, se tu quer que eu fale sobre mais algum outro assunto e é isso aí. Faz o beabá do YouTube que eu vou continuar lendo os comentários aqui. Comecei a me masturbar desde nova. Houve repressão da minha parte, família conservadora e religiosa. Achava que era errado e nunca foi conversado sobre isso comigo. Depois, na adolescência, ainda com receio, tornou-se mais frequente.
Porém, apenas com 16, 17 anos, eu me aceitei e comecei a me masturbar sem receios e culpa. Descobri meu corpo e etc. Apenas com 19, eu falava abertamente sobre isso com as minhas amigas. E hoje é tranquilo pra mim o assunto e até pratico. Tenho como um momento para mim. Os meus melhores orgasmos foram sozinhas também. Aí, os machos que estiver assistindo isso daqui, fica o recado, por favor. A grande maioria das minas não goza com homem. Então, assim, o problema não necessariamente são as minas, né? Porque é necessário falar sobre a dificuldade de gozar com pau. E sobre a dificuldade dos homens entenderem o tempo das mulheres e serem um tantinho quanto egoístas na parte sexual, né? Tanto só, não, mas assim, coisa pouca. Cara, esse aqui me assustou. Eu juro mesmo. Eu li isso e fiquei, não é possível. Não é possível. Tipo, eu achei ótimo que ela comentou e compartilhou essa ideia comigo, mas assim, é muito bizarro. Calma, eu vou ler pra vocês entenderem. Só fui descobrir 2 anos depois de ter o meu primeiro filho. Não sabia sequer da existência da possibilidade. Uma amiga me falou e eu fiquei bem impressionada pela fala dela. Resolvi tentar e foi amor à primeira vista. Ops, toque. Nossa, eu li muito errado, né? Calma, vou ler de novo. Resolvi tentar e foi amor à primeira vista. Ops, toque. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Esse comentário é maravilhoso e ele exemplifica muitos conceitos que eu tô tentando trabalhar aqui. Cara, como que a gente pode acreditar que não seja um tabu? Sendo que a mulher teve um filho. Ela teve relações sexuais. Ela não só teve relações sexuais, como ela teve um filho. E não sabia da possibilidade de se tocar. Cara, a gente precisa falar sobre masturbação. Isso é educação sexual. Isso ajuda a gente a descobrir o nosso próprio corpo, a ter controle sobre o nosso próprio corpo, controle sobre os nossos próprios desejos, a saber se impor nos atos sexuais, não deixar, tipo, qualquer um fazer qualquer coisa que quiser, que der na cabeça com a gente. Não, cara, a gente é dona do nosso próprio corpo. A gente é dona de nós mesmas, a gente tem o direito de reivindicar isso e de falar, mano, é isso. É isso que eu gosto, isso que eu quero. Faz aí, João. E vamos trabalhar esse sexo aqui juntos. São 2 pessoas aí. Não é um só. Não é uma questão de só um fazer, só um aproveitar. São 2 pessoas ali. São 2 pessoas que estão correndo risco de pegar uma doença. São 2 pessoas ali que estão correndo risco de engravidar. Então, se tem 2 pessoas, 50% da responsabilidade daquele ato sexual é de cada um. É isso mesmo. Continuemos. Sexo sempre foi tabu na minha casa. Minha mãe casou virgem e gostava de deixar isso claro e falar com orgulho. Nunca falou nada sobre sexo comigo e descobri tudo sozinha. Porém, apesar de tudo, nunca tive medo de me descobrir, nem na minha sexualidade. Comecei a me masturbar com 13 anos quando, sem querer, passei por um pornô light na TV. Conhecemos bem essa história, né? Vai rolar uma identificação, gente. Quem passou por isso, passou. Todos nós sabemos o que estamos falando. Me perdi. Aqui. Nunca senti culpa de nada e foi super natural. Desde cedo eu sabia que não estava fazendo nada de errado. Ainda bem. Nunca conversei com minha mãe sobre isso, mas tenho abertura para falar com amigas, amigos, namorados sem problemas. Me sinto muito dona da minha vida e da minha sexualidade. E transava solteira com quem me desse vontade. 100% nem aí e ainda gozava com todos. Por me conhecer bem desde cedo. Aê, mana! É isso que o Brasil gosta. Tinha um que eu fiquei meio assustada. Vou ver se eu acho aqui. Achei. Cara, esse daqui é absurdo. Tipo, é absurdo. Onde o cúmulo da falta de diálogo chega a fazer com as outras pessoas. E preconceitos, né? Porque, tipo, isso vai muito pautado em preconceito e machismo. Eu comecei com uns 15 anos. Escondia isso de todo mundo. Lá pros 22, voltei a ir na igreja que frequentava na infância. Nisso eu ainda era virgem. Mas às vezes batia à vontade. Quando eu cedia, achava que ia pro inferno e que as coisas na minha vida deram errado por isso. Eu chorava muito e já cheguei a me mutilar. Por sentir essa vontade. Mas minha família e minha igreja julgavam muito isso. Com 24 anos, quando saí de vez da igreja, descobri vários podres das pessoas de lá. Coisas bem horríveis mesmo. Daí me libertei, comecei a ficar com pessoas, assumi pra mim mesmo minha bissexualidade com 25, perdi a virgindade,
Gente, eu acho que eu peguei aqui o bonde sem andar, né? Desculpe. Hoje eu falo abertamente sobre e não me sinto mais errada. As pessoas que me diziam que isso era errado, traíam, mentiam, não ajudavam ao próximo, sempre arrumavam tretas, ciúmes doentio e eu só me curtia. Risos. Tá certo? Isso é muito interessante, tipo, como a culpa tá sempre presente nas narrativas. Sempre não, mas em muitas narrativas a culpa tá lá presente. Ou uma narrativa religiosa, de algum certo ponto de vista, dessa culpa de tipo, cara, por que a gente tem se sentido culpado por tá tendo prazer? Não era pra gente estar se sentindo culpado por conta disso. Mas isso também vem de uma narrativa histórica. Isso também estava dentro da minha pesquisa. Porque a igreja sempre condenou a masturbação. A masturbação, em uma época, também já foi considerada doença mental. Tipo, as pessoas eram tratadas por se masturbar, tá ligado? Tipo, isso também pra homens. Ainda tinha uns tabus também, que dava, sei lá, pelo na mão, que ficava cego, tinha umas coisas bizarras, sabe? E com a mulher sempre foi pior, por todas as questões históricas, as mulheres não terem tantas liberdades quanto os homens. Cara, e lendo esses relatos, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo assustada, que nem eu já falei. Feliz por saber que, tipo, as mulheres estão falando cada vez mais abertamente sobre o assunto, mas meio triste também por ler relatos como esse, que, tipo, a mana chegou a se mutilar por culpa. Não tava fazendo nada errado pra ninguém, tá ligado? Tipo, ela só tava lá se curtindo e ela chegou no nível de culpa que ela se cortava, véi. Não é pra isso, a gente não precisa carregar essa culpa, gente. É prazer, é gostoso, é autoconhecimento. E a gente precisa começar a falar disso com as meninas. A gente precisa trazer o assunto pra debate público, entendeu? Isso é também uma questão de saúde pública em outras instâncias, porque a gente entra em questão de educação sexual para mulheres, que também é uma questão de saúde pública. Também quero fazer um vídeo sobre esse assunto, explicando isso direitinho, tirando algumas amarras, alguns pensamentos limitantes, e a gente vai começando a se libertar cada vez mais e a brilhar cada vez mais. E isso é muito importante, não tratar sexo como um tabu desde pequeno. É importante para a criança se desenvolver saudável, sabe? Não ter traumas depois na frente, não ter, sabe, barreiras que possam frustrá-las e tipo, não permiti-las de viver, de fato, né? Uma outra coisa que eu lembrei agora, antes de terminar o vídeo, que eu quero recomendar isso pra galera, que eu vou deixar aqui na descrição também, que eu vi uma americana, que ela fez um site, um aplicativo, que eu achei muito massa, pra masturbação feminina. Ele se chama Happy Playtime. É um aplicativo que ele vai mostrando pra você as zonas da vagina, as zonas erógenas. Ele vai te incentivando com joguinhos interativos a você se tocando, a você se conhecendo, a você conhecendo seu corpo e você se masturbar. E eu achei isso muito massa. E eu vou deixar aqui na descrição. Eu acredito que tenha tradução. De qualquer forma, obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vou gravar mais vídeos sobre sexualidade feminina e outros assuntos sobre o universo feminino. E se vocês tiverem sugestão, deixa aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Falou!